Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 6º ano. Essa turma maravilhosa, cheia de alunos e alunas fantásticas. Então, nós estamos naquele clima do sextou, a gente já caracterizado aqui para quando sair, dançar ali o chiclete com banana. Então, nesse sentido, a gente vai para a nossa aula do 6º ano, ok? Para ajudar a gente no dia de hoje, nós contamos com a ajuda dela, a Brielle, aqui no cantinho, ó, ela aqui, isso. Brielle, faz teu nome aí. E Brielle, junto com toda a equipe, né, de intérpretes de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque a gente entende que a acessibilidade é muito importante. Mas também nós contamos com a ajuda dela, nossa querida companheira, maravilhosa professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? E aí, tudo bom, professor Luciano? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, né, novamente para mais uma aula de história aí, com essa turma, como o professor Luciano colocou, né, maravilhosa. Já estou aqui, olha, no chat, já dei meu bom dia. Quero a participação de vocês aí, viu, gente? Porque é muito importante essa interação, né, para a gente construir o nosso conhecimento. E aí fica o informe, né? Se você ainda não baixou o aplicativo, certo, do Educa Recife, vai aparecer aí, ó, o QR Code que Billy vai jogar na tela. Pronto, é isso aí. o QR Code aí para vocês baixarem, né, o aplicativo. Posiciona aí o celular, a câmera do celular para a tela, e vocês podem baixar esse aplicativo e interagir com a gente no ao vivo. Caso vocês não conseguirem, né, não conseguir assistir essa aula ao vivo, vocês têm a reprise, né, e pode ter acesso a essa aula também no canal do YouTube, lá do Educa Recife. E deixa comentários, gente, tira dúvidas por lá também, que é muito importante, e a gente fica bem ligado no YouTube também, lá no canal, viu? Bons estudos! É isso, então feito todos os prolegômenos, eu já conheci essa palavra, professora, prolegômenos, ou seja, toda a introdução, né, que a gente tem que fazer de praxe aqui, inclusive agradecendo aos nossos produtores, né, que estão do lado de fora das câmeras, né, lá aí na produção, Billy e Dalila, então eles estão ali, ó, a gente ama vocês. Então vamos para a nossa aula, né? Nós vamos dar continuidade à temática que a gente vem discutindo. Vocês devem lembrar que nas aulas passadas a gente trabalhou um pouco a respeito das teorias, né, de povoamento da América, e isso nos remete a uma temática importante, né? Nos remete à questão, né, de tentar entender como que se dá, né, o trabalho desses profissionais que ficam, né, em busca de vestígios que a humanidade deixou ao longo do tempo, né, para tentar reconstruir aquilo que a gente imagina, né, que foi o cotidiano dos nossos antepassados. Então hoje a gente vai estudar um pouco a respeito da arqueologia brasileira. A gente vai estudar um pouquinho a respeito do trabalho do arqueólogo, das arqueólogas, né? E trazer especificamente isso aqui para o Brasil. Então vamos começar observando essa imagem. Observa aí essa imagem, o que é que a gente consegue entender. Vejam aí, ó, a gente tem um mergulhador que está ali, ó, com a fita métrica. Observe, ele está com a fita métrica medindo aquilo, né, que parecem ser vestígios de alguma construção mais antiga que foi ali submergida, né, pelas águas, né? Então a gente aí observa o trabalho de um arqueólogo subaquático, né? Então a gente tem essa imagem aí bonita, a água bem azulzinha, o mar azul aí, e ele com ali, ó, os seus equipamentos de mergulho e investigando ali, medindo aquilo, né, que está dentro da água, né, aquelas ruínas, né, que estão dentro da água, né? Então vejam, a gente trouxe também o relato aqui do Pedro Paulo Funari, né,
e da Vera Toledo, né, e da Glória Tega. Assim, eles têm um livro interessante, né, que inclusive a quem interessar, vocês podem procurar, né, para adquirir. A arqueologia é uma atividade muito divertida. Então a gente colocou um texto, é um texto meio longo, mas a gente vai ler ele e vai tentar explicar aquilo que ele está querendo dizer, ok? Há uma grande diversidade de sítios arqueológicos. Em cavernas encontramos pinturas nas paredes, vestígios de carvão, ou seja, de fogueiras, né? E artefatos de pedra chamados de líticos. Líticos porque litos é uma palavra que no grego significa pedra. Por exemplo, quando a gente estuda a pré-história e a gente vê ali paleolítico, neolítico, né? Então paleo antigo, litos pedra, pedra antiga, neo novo, nova pedra. Então a gente tem ali os períodos que estão associados, à questão da idade da pedra. Então, nesse sentido, o que a gente observa é o seguinte, o texto ele traz, né, para a gente aí essa ideia de que existe uma grande diversidade, né, e essa diversidade é importante, não é, professora? Exatamente, é muito importante a gente olhar a diversidade, né, dos elementos, porque até para não ficar na monotonia, né? Isso, professor Luciano. Exatamente. Então vamos continuar o texto, né? Elas foram habitadas há dezenas de milhares de anos. Em cidades encontramos os restos de muros, telhas e cerâmica. As cidades existem há mais de 7.000 anos. Em fábricas antigas, muros podem estar em pé ainda e muitos restos podem ser encontrados, como metais. Até debaixo d'água há sítios, como navios afundados. Algumas cidades, como Alexandria, no Egito, também ficaram com partes submersas. No campo, nem tudo é retirado, muros ficam, mas muita coisa é levada para estudo no laboratório. Os objetos encontrados são registrados conforme os estratos ou camadas de solo. No próprio sítio arqueológico, os objetos costumam ser lavados e colocados em embalagens específicas, cada peça. Então, a gente vê aí um pouco do relato do trabalho, né, do arqueólogo, da arqueóloga, que são os profissionais que trabalham aí recolhendo esses vestígios antigos. Então, cada peça que é encontrada, ela é guardada com o maior cuidado para ser levada para laboratório, para que sejam feitos estudos, para tentar, por exemplo, entender há quanto tempo, né, aquela construção ela foi erguida, há quanto tempo, né, viveram aqueles ancestrais, né, dos quais foram encontrados os vestígios. Então, é isso. Mas aí a gente vê um outro relato, a gente vê aí a imagem, né, de uma pintura, e essa pintura é o que a gente chama de pintura rupestre. Está aí, ó, localizada, né, essa pintura é de lá do Vale do Catimbau. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, ok? Mas, para a gente continuar a nossa aula, afinal, o que faz um arqueólogo, o que faz uma arqueóloga? Vamos tentar entender isso, e para isso a gente tem um vídeo bem legal, que é o relato de uma arqueóloga que conversou conosco, que fez esse vídeo especialmente para todos e todas vocês. Então vamos escutar o que é que ela diz. Oi gente, meu nome é Tainã, eu sou arqueóloga e vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre o ofício do arqueólogo. Primeiramente eu queria dizer que a arqueologia é uma ciência que estuda os seres humanos no passado através da cultura material. Assim sendo, os arqueólogos não estudam os dinossauros, porque os dinossauros não conviveram com os seres humanos. A gente estuda, sim, os animais da megafauna, que existiram durante a Era do Gelo, né? Que acabou há mais ou menos 10, 12 mil anos atrás. Então, esses animais grandes, como mamute, tigre-dente de sabre, preguiça gigante, a gente estuda assim. Mas os dinossauros, não. O limite, né, a escala de tempo da arqueologia é exatamente o tempo humano. Então, desde quando o homem surgiu até os dias atuais, existe arqueologia que estuda o lixo que nós consumimos na nossa sociedade hoje.
Então, o trabalho do arqueólogo também ele pode ser em várias áreas, né? A principal, que é a escavação, que é aquela onde a gente vai a campo, realiza a escavação com todo o rigor científico, todos os métodos que a gente aprende na faculdade, para recuperar os artefatos arqueológicos. É importante dizer que uma escavação destrói o sítio arqueológico. Ele nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então, esse trabalho ele deve ser feito por profissionais que registram exatamente a forma como estava o material para que esse material possa ser analisado por outros pesquisadores no futuro. Tem a escavação, aí tem a análise do laboratório, que é quando a gente leva todas essas informações para um laboratório e vai fazer a análise desse material e chegar às conclusões científicas e publicar. Tem também os arqueólogos que trabalham nos museus de arqueologia e etnologia, que é o meu caso agora, que eu trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia. E aí, nesse caso, a gente trabalha extrovertendo esse conhecimento arqueológico para o grande público do museu, né? Então, assim, a gente pega esse conhecimento que foi gerado nas escavações e no laboratório e coloca numa linguagem acessível para ser consumido por todas as pessoas que visitam os museus. E também trabalha com a gestão dos acervos arqueológicos, porque todo esse material que é escavado e vai para o laboratório, ele precisa ser armazenado e ficar disponibilizado, salvaguardado também, né, cuidado para que não se destrua, e ficar disponibilizado para futuras pesquisas. Esse trabalho também é feito dentro. É que a gente observa, né? A gente tem um relato aí da nossa, né, colega arqueóloga. Então, ela traz, né, um relato muito importante, mostrando, né, como que se dá o trabalho do arqueólogo. O trabalho do arqueólogo não é somente, né, como a gente vê ali nos filmes, né? O camarada chega, ele vai naquela aventura, aí descobre uma ruína, aí de uma hora para outra ele está envolvido ali naquela aventura lá, não. Isso é um trabalho muito sério, até porque existe também uma preocupação com a preservação do meio ambiente e a preservação desses espaços históricos, né, que são de valor inenarrável. Então, nesse sentido, existe todo um processo, né? Outra vez, eu conversando com um professor, amigo meu, que trabalha com arqueologia, quando a gente vê, por exemplo, né, em um filme, né, aquela escavação bem grande, aquilo tudo ali é feito, né, na maioria das vezes, com um pincelzinho, né? Eles vão tirando ali com um pincel, né, com o maior cuidado do mundo para não danificar as peças que são encontradas. Então não é um trabalho tão simples e não é um trabalho assim que a gente pode dizer muito fácil, né, porque existe todo um cuidado, né, na preservação daqueles sítios, né, porque como a nossa colega falou, depois, né, de retirar as peças dali, o sítio nunca mais voltará a ser o mesmo, ele não voltará a ter a sua constituição original. Não vai se tirar, mesmo que se tirasse, se colocasse tudo de volta, né, não seria a mesma coisa, né? Aquilo ali já teria sofrido alteração. Por isso, por isso que existem áreas, né, de sítios arqueológicos que são conservados, né, e que são colocados como patrimônio, né, se cria toda uma estrutura de um parque ali, né, ambiental, para que aquilo ali seja preservado. Recentemente, né, nós tivemos, por exemplo, alguns locais no Brasil que ganharam, né, o status, né, de parques geoecológicos, né? Então, parques, né, que têm um valor, certo, ali dentro daquela região, um valor ambiental muito grande. E quando se dá esse status, né, se cria ali a possibilidade para que aquilo ali seja preservado. Então, isso é muito importante, preservar esses espaços, né, professora? Exatamente, é importantíssimo preservar e é um trabalho realmente minucioso, né, da arqueologia ali. Não é chegar e escavar
qualquer ambiente, há um estudo muito profundo ali. Inclusive, quando o arqueólogo está no trabalho de campo, existem os artefatos também que eles utilizam, né, para o trabalho dele. O professor Luciano mesmo colocou aí a questão do pincel, luvas, né, máscara às vezes. Tudo isso é de um extremo cuidado, porque aquilo ali, né, são vestígios que vai ter uma análise, né, uma pesquisa, um estudo muito aprofundado para que se descubra, né, como foi o passado, né, para a gente entender a história, né, ali através daqueles vestígios. Então, é um trabalho realmente de cuidado e que a gente, quando vai para um parque desse, né, um sítio arqueológico, é um lugar que realmente a gente precisa preservar. Não dá para chegar e destruí-lo, né, de uma forma predatória, como muitas vezes a gente, infelizmente, encontra nossos parques arqueológicos aí bem descuidados, né? Verdade. Então, a gente vai tentar entender, né, feito todo esse trabalho, né, toda essa apresentação que a gente fez, como a gente costuma dizer, não se preocupem se porventura a gente não conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente planejou para trazer para vocês, porque a gente pode retomar essas temáticas, né, nas próximas aulas. Então, inclusive, termina dando aquele gostinho, né, de quero mais, né, aquela ideia, eita, como é que o professor vai conseguir, né, complementar aquilo ali que ele falou, ok? Então, nesse sentido, a gente vai tentar entender o papel da arqueologia. A gente já falou um bocado disso, né, a importância da arte rupestre. Vamos tentar entender o que é arte rupestre, a importância dela, e analisar o acervo de alguns sítios arqueológicos do Brasil. Então, o que é que a gente chama de sítio arqueológico, né? Vamos lá. O sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja esta ocupação antiga ou recente. Então, todo local onde a gente encontra vestígios de ocupação humana, a gente chama de sítio arqueológico. Não importa se esse local ele foi construído há milhares de anos ou há centenas de anos ou há um tempo, né, mais próximo, mas ali teve vestígio da presença humana, então aquilo é um sítio, ok? Que vai ganhar ou não o status de arqueológico a depender daquilo que será encontrado, né, e das pesquisas que serão desenvolvidas ali, ok? Outra coisa, né, a gente tem algumas categorias, né, de sítios arqueológicos e a gente vai tentar mostrar aqui. Por exemplo, sítios históricos coloniais, eles são definidos principalmente pela estrutura de uma construção ou pelo entorno de importância histórica e cultural das sociedades viventes. Então, o que é que a gente tem como exemplo? Fazendas, quilombos, igrejas, praças, casarões, castelos, cemitérios, palácios. Então, tudo aquilo que tenha uma importância histórica ou traga informações históricas a respeito, né, daquela ocupação, a gente chama de sítio arqueológico histórico ou colonial, ok? Então, veja, aqui a gente tem um exemplo. As ruínas do aldeamento de São Miguel Arcanjo, que fica lá no Rio Grande do Sul. Então, observa a construção. Ó. Isso aqui é um sítio histórico, né? Porque a gente tem a presença aqui daquilo que seria uma igreja, né? Mas não só a igreja. Observe que no entorno, mais atrás na imagem, a gente tem construções ali do que provavelmente era o aldeamento, né? Ou seja, uma aldeia, né? que foi criada ali para a ocupação de seres humanos, certo? Um sítio a céu aberto é o sítio que não possui a presença de estruturas naturais que protejam os vestígios do sol e da chuva, ou seja, a gente tem ali a presença, né, da ocupação humana, né, a manifestação da ocupação humana, mas aquele sítio ali ele não está protegido. Ele está num descampado ali, recebendo sol e chuva todo dia, então, consequentemente, sujeito mais à erosão, né, do que outros sítios. Então, nesse sentido, esse seria o sítio a céu aberto. Exemplo, aqui, ó, o sítio Abreu e Garcia, em Campo Belo do Sul, em Santa Catarina. Então, observa aqui, ó,
vestígios, né, daquilo que foi uma construção, mas isso aqui, ó, está em uma área, né, que vive ali, ó, levando sol e chuva todo dia ali, sendo preservado, né, mas muito mais sujeito, né, à ação do tempo, né, à ação da erosão da água, né, da chuva e da erosão do ar e do sol, ok? Um sítio megalítico, mega já dá a ideia de grande, né? Então, quando a gente fala em algo mega, é algo grande, né? Então, a gente tem aqui, ó, o sítio megalítico são aqueles, né, que são assim, chamados por apresentar estruturas formadas por blocos monumentais de rochas dispostas de maneira organizada. Então, a gente vê aqueles monumentos de pedra, né, bem grandes, né, de forma organizada. Então, aquilo é o que a gente chama de sítio megalítico. Veja, mais uma vez, lítico, ó, litos, pedra, né? Então, o sítio megalítico é um sítio com a presença de grandes estruturas de pedra, né, organizadas. Exemplo, esse é o mais conhecido de todos, o Stonehenge, né, que fica lá na Inglaterra. Então, fique imaginando aí como é que a turma conseguiu empilhar essas pedras que pesam toneladas, uma do lado da outra, e depois ainda colocar pedras por cima. Então, imagina a tecnologia que tiveram que desenvolver para colocar essas pedras enfileiradas. Aqui é um outro exemplo, ó, as estátuas moais da Ilha de Páscoa, né, que fica no Chile. Então, observe, isso aqui, ó, é tudo gigantesco, né? Então, são estátuas gigantescas que foram colocadas empilheiradas. Eita, quase que não sabe a palavra, professora. Então, e aqui, ó, para a gente não ir para tão distante, aqui, ó, no Amapá, o sítio Calçoênio. Então, observa aqui essas pedras, né, que foram colocadas, organizadas ali, certo? É uma estrutura gigante, né? Então, observe, né, são exemplos. Sítios abrigados são definidos pela presença de uma estrutura natural que o proteja, pelo menos parcialmente, do sol e da chuva, como paredões rochosos e cavernas. Aí a gente entra, por exemplo, para as áreas, né, de cavernas, por exemplo, que tem ali pinturas rupestres, né? Então elas estão ali protegidas ou parcialmente protegidas, né? Então a gente tem aqui, ó, como exemplo, ó, o sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí. Então essas pinturas rupestres aqui, ó, elas estão dentro de uma caverna, né? Então aquilo ali está parcialmente protegido, né, do sol e da chuva. Então é um exemplo, né? Aí vejam, a gente tem aqui um videozinho que mostra Serra da Capivara, a respeito da Serra da Capivara. Então dá o play aí, Billy Boy. Deixa eu voltar. Pronto, aí. Agora foi. Serra da Capivara, estado do Piauí. Existe um lugar ao sul do continente americano onde há muito tempo gerações e gerações de pessoas trilharam seus caminhos, se encontraram e conviveram intensamente, lutando, dançando e deixando marcas de seu encanto com a vida. O Parque Nacional Serra da Capivara, situado no estado brasileiro do Piauí, é uma área de proteção da natureza do tamanho da Albânia. Nele estão importantes sítios arqueológicos da América, além da maior galeria de arte rupestre do planeta. Numerosos estudos feitos por arqueólogos que há décadas trabalham no local comprovaram que a Serra da Capivara foi densamente povoada há cerca de 50 mil anos. São os mais antigos registros de presença humana no continente americano. Prova disso é a cabeça de Zuzu, que faz parte do acervo da Fundação do Homem Americano. Entre os grupos que ocuparam essa extensa área, havia caçadores-coletores e agricultores ceramistas, o que comprova a existência no local de culturas tradicionais antigas e sociedades complexas. O estudo das pinturas nas cavernas permite identificar tradições e cenas da vida cotidiana, com idade comprovada de 12 mil anos. Venha conhecer um belo pedaço do Brasil e também um dos registros mais antigos da aventura humana pela Terra.
Serra da Capivara, Piauí, Brasil. Visite este patrimônio reconhecido pela Unesco. Você vai se encantar. Brasil, patrimônio da humanidade. Então, e aí, gostaram do vídeo? É um vídeo, né, assim, bem instrutivo a respeito da Serra da Capivara, que não sei se vocês observaram, né, prestaram atenção, mas é uma área tão grande, né, que ela tem um tamanho de um país chamado de Albânia. Então, é um território muito grande, né, onde a gente tem um grande acervo, né, de material arqueológico ali, então com pinturas rupestres, é todo um vale ali onde a gente tem vários vestígios, né? Não sei se deu para perceber aí também no vídeo, né? Tem uma cena que mostra uma das arqueólogas ali com um pincelzinho, ó, passando, né, para tentar tirar ossos, né, de um determinado ancestral, né, nosso que estava ali, né, e morreu e foi ali fossilizado, né, naquela região. Então vejam, o Parque Nacional da Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Então aqui, ó, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele está aqui, ó, e é um território, certo, que abrange, né, abrange aí mais de um município aí do território do Piauí. Tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América e estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa da Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana. A gente falou um pouco, né, a respeito disso daqui, pré-colombiano. A gente vai retomar esse conteúdo, né, na próxima aula. Então, eu acho que deu para entender que a partir da próxima aula a gente vai estudar um pouco mais a respeito, né, do acervo que está aí no sítio no sítio arqueológico aqui, ó, da Serra da Capivara. Então, gente, na próxima aula a gente continua retomando isso, vai finalizar esse conteúdo e já vai dar início a uma outra temática, ok? Agradeço aqui mais uma vez a Brielle, agradeço a professora Vanessa. E aí, professora, seu último alô aí. Exatamente, muito massa essa aula, né? É importante o trabalho desses arqueólogos, esses cientistas aí, né? Que com o trabalho dele eles podem traçar hipóteses e teorias aí de como se evoluiu a sociedade, as culturas, né? Muito importante. Então, adorei a aula, professor Luciano. Vamos ficando por aqui, né? Um beijo para vocês, ó, e até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Sextou. Tchau, tchau.